Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Era filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, que era crítico musical, e de Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era o comandante militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhando a família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heterônimos, poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Com eles procurou detectar, sob vários ângulos, os dramas do homem de seu tempo. Em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas, em inglês. Com 16 anos já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Alan Poe. Em 1902 a família voltou para Lisboa. Em 1903 Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Capeton, Cabo da Boa Esperança. Pessoa regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte. A fim de dispor de tempo para ler e escrever, recusou vários bons empregos. Só em 1908 passou a trabalhar como tradutor autônomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia, e como poeta em A Renascença 1914. A partir de 1915 liderou o grupo mentor da revista Orfeu, entre eles, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luís de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. A revista foi a porta-voz dos ideais de renovação futurista desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. A revista Orfeu teve vida curta, mas enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas Ode Triunfal e Opiário, escritos por seu heterônimo Álvaro de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem apontados, nas ruas, como loucos e insanos. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido plural, como se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudonimos e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa, em 16 de abril de 1889. Órfão de pai e mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo, sob a proteção de uma tia. Poeta de contato com a natureza, extraindo dela os valores ingênuos com os quais alimenta a alma. Para Caeiro, tudo é como é, tudo é assim como é assim. O poeta reduz tudo à objetividade, sem a mediação do pensamento. O poema, O Guardador de Rebanhos, mostra a forma simples e natural de sentir e dizer desse poeta. Alberto Caeiro morreu tuberculoso em 1915. Ricardo Reis nasceu na cidade do Porto, Portugal,
no dia 19 de setembro de 1887. Teve formação em escola de jesuítas e estudou medicina. Monarquista, exilou-se no Brasil, por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Foi profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e mitologia. A obra de Reis é a ode clássica, cheia de princípios aristocráticos. Bernardo Soares é um dos heterônimos que o próprio Fernando Pessoa definiu como sendo um semi-heterônimo. É o autor do livro Desassossego. Álvaro de Campos foi o mais importante heterônimo de Fernando Pessoa. Nasceu no extremo sul de Portugal, em Tavira, em 15 de outubro de 1890. É o poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Estudou engenharia naval, na Escócia, mas não podia suportar viver confinado em escritórios. De temperamento rebelde e agressivo, seus versos reproduzem a revolta e o inconformismo, manifestados através de uma verdadeira revolução poética. Escreveu Ode Triunfal, Ode Marítima e Tabacaria. Segue uma estrofe de um dos mais importantes poemas de Álvaro de Campos, Tabacaria. O longo poema é exemplo marcante do desalento que caracteriza o poeta. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco de seu talento em vida. Foi na época em que colaborava com a revista Presença, em 1927, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como o real objetivo do movimento modernista. Além das representações poéticas dos heterônimos, aos poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, como Nada que é Tudo, ou ainda, os famosos versos da autopsicografia que enunciam o mistério da criação poética que ele próprio sentiu. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Em 1934, Fernando Pessoa candidatou-se ao Prêmio de Poesia do Secretariado Nacional de Informações de Lisboa, com a obra Mensagem, seu único livro publicado em vida, obtendo o segundo lugar. Em Mensagem, em 1934, o poeta faz uma réplica de Os Lusíadas a partir de uma perspectiva nacionalista mística. Atuando como um verdadeiro sebastianista, prega a volta do rei de Sebastião morto na África em 1578 para restaurar Portugal e o Quinto Império. Obras publicadas em vida: 35 sonetos, Antinous, Inscriptions, Mensagem. Obras póstumas: Poesias de Fernando Pessoa em 1942. Poesias de Álvaro de Campos em 1944. A Nova Poesia Portuguesa em 1944. Poesias de Alberto Caeiro em 1946. Odes de Ricardo Reis em 1946. Poemas dramáticos em 1952. Essas foram algumas de suas obras, entre outras. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!